Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Salve, amigos, beleza? Eu queria falar sobre o Rock in Rio. Foi um evento mais intenso do que o antecipado e eu não cheguei a falar com ninguém sobre essa experiência ainda. Isso aconteceu já faz algumas semanas, então as coisas ainda estão bastante vivas na minha cabeça. Acho que é legal registrar o que aconteceu, porque de todas as nossas participações no Rock in Rio, e olha que a gente participou de quase todas, a gente não participou do primeiro Rock in Rio e houve duas ou três edições atrás que a gente não fez também. De todas as nossas participações, eu acho que essa foi a mais bem recebida, eu achei. E é curioso porque eu lembro de nas semanas da preparação que precedeu o show, eu estava bastante ansioso, eu estava preocupado porque eu achava que a apresentação de 2017 tinha sido perfeita, assim, as pessoas tinham reagido bem, o repertório que a gente escolheu pareceu perfeito e enfim, se pudesse ter deixado para a posteridade uma apresentação, possivelmente a apresentação de 2017 fosse uma dessas irretocáveis, assim, que eu não mudaria nada. Fora o meu corte de cabelo, que tava meio bizarro, tava o cabelo meio crescendo, tava horrível. Quando eu vejo as fotos assim, eu falo, putz, cara, que pena. Que justamente uma noite que foi tão bacana, eu tava com essa cara horrível. Mas enfim, a música, a parte musical tinha sido, e a recepção das pessoas também tinha sido bastante positiva, bastante entusiasmada. E eu achava, eu pensando, na verdade, assim que nós fomos confirmados, já automaticamente me veio à cabeça, comecei a pensar, putz, e agora? O que a gente pode fazer para superar aquilo? De que modo será que pode ser melhor do que aquilo, sabe? Era um desafio imenso. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto era simplesmente de você fazer um show diferente, de você não apresentar as mesmas músicas, sabe? Porque as pessoas às vezes não se dão conta o quanto a situação dos brasileiros, das bandas que estão abrindo, na verdade, qual é a palavra adequada? Delicada ou... eu ia dizer difícil, mas eu não sei se é a palavra adequada, porque ao mesmo tempo tem algumas vantagens também de você ser o brasileiro ali naquela noite. Por exemplo, você é o único que fala português, sabe? Você é o único cujas letras são entendidas por todos, sabe? Em contrapartida, as pessoas estão acostumadas a te ver, já te viram ao vivo. As pessoas que estão ali presentes são do Brasil todo. Me foi dito que mais da metade das pessoas não são do Rio, são pessoas que vêm, a maior parte, acho que de São Paulo, mas vem gente do Brasil inteiro. Vem gente, inclusive, de outros países da América do Sul. Vem gente, sei lá, da Argentina, vem gente do Uruguai, do Chile. Enfim, para os brasileiros, eles estão muito acostumados a ver a gente, ver o Capital Inicial. E você precisa de algum modo apresentar algo que você não apresentou nas edições anteriores. Beleza, então você fala, ok, eu tenho anos e anos de carreira, eu tenho um vasto repertório, eu vou escolher alguma coisa que eu nunca toquei no Rock in Rio. Aí é que tá, as músicas... E assim que você constrói um show, vou explicar pra vocês como o que passa pela cabeça antes de você montar um show. O que passava pela nossa cabeça antes era mais ou menos o seguinte: você falava,
eu tô abrindo a noite, eu não sou a atração principal, eu tenho que manter a atenção das pessoas ligada ininterruptamente. E nós associávamos sempre a atenção das pessoas a tocar coisas rápidas, a tocar músicas mais pesadas. A gente achava que esse era o modo mais... sei lá, adequado de você manter a atenção das pessoas, sabe? E dessa vez, no entanto, a gente optou por tocar coisas mais calmas do nosso repertório, que nós nunca tínhamos apresentado no Rock in Rio. A gente optou por tocar, quer ver, ó, Tudo Que Vai. A gente optou por tocar Não Olhe Pra Trás. E a gente tocou uma música nova, Tudo Vai Mudar, que abre o show, que abriu a nossa apresentação. A gente ia tocar Olhos Vermelhos também. A gente ia tocar 3 músicas. Se bem que Olhos Vermelhos a gente tinha tocado na edição passada. A gente ia tocar essas 3 músicas pela primeira vez. E elas são calmas, mas foi uma aposta que a gente fez. A gente falou, olha, a gente tem músicas mais um pouco mais para trás que são muito conhecidas, que vale a pena arriscar. A gente chegou a pegar esse show que a gente apresentou no Rio, no Rock in Rio, e a gente chegou a fazer um teste ao vivo dele. E o que a gente fez foi assim, porque o nosso show é muito mais longo, o nosso show tem quase 2 horas. Então a gente falou, galera, a gente vai apresentar aqui pra vocês. Eu não me lembro onde foi, eu acho que foi no interior de São Paulo. A gente falou, galera, a gente vai apresentar pra vocês a primeira hora do show, é o que a gente vai apresentar lá no Rock in Rio. E depois a gente toca o que ficou de fora. E a gente fez isso 2 vezes, em 2 shows logo antes da apresentação no Rio. E funcionou. E estava incluído, no caso, Olhos Vermelhos na apresentação. Só que estourava o nosso tempo por 3 minutos. Isso sem conversa nenhuma. Uma música atrás da outra. Pá, 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 só som sem interrupção, sem fala, basicamente dizendo, galera, boa noite, e só. E depois pé no acelerador. Eu liguei, aí quando a gente cronometrou, a gente viu que dava esse tempo, a gente perguntou pra direção do Rock in Rio se nós poderíamos estourar o tempo em alguns poucos minutos, na verdade. Daria 3, 4 minutos. E eles disseram que não. Não, tem que acabar na hora, porque senão os gringos vão chiar, vai capaz de alguém puxar a tomada, suprema humilhação, sacou? E eu não sei, acho que ninguém teria feito isso, mas teria rolado um stress ali depois, né? E além do que, tem um outro aspecto do show, que é o aspecto visual. O que você pode botar de pé, como é que você pode organizar um show que não fique devendo, que seja visualmente tão impactante quanto são os shows gringos. Ali no Rock in Rio você tem acesso a tudo. Você tem acesso a todas as luzes, você tem acesso a todo o PA. Nesse sentido, você é tratado absolutamente por igual. Então, beleza, já que você tem tudo à sua disposição, como fazer bonito? Como fazer algo que seja surpreendente, que seja fora da caixa, ou que seja algo que as pessoas... Você tem que levar em consideração que muitas pessoas estão estão te vendo com o tamanho de uma formiga, né? Então, que algo que para uma plateia tão gigantesca seja algo que chame a atenção e que surpreenda as pessoas. A gente pensou, ao longo dessa turnê do disco que o Capital lançou no ano passado, o Sonora, a gente optou por não usar o telão, que era para onde todos os shows estavam indo, estava todo mundo usando o telão. A gente optou por ir numa outra direção. A inspiração para usar esse princípio de usar as luzes como cenário a gente viu no show do Green Day, e a gente achou surpreendente que você pudesse usar as luzes como fundo, sem ter necessariamente alguma imagem atrás ou
o conteúdo de telão, algum artista bolar o conteúdo do telão, que era o que nós sempre fizemos, nós sempre recorremos a artistas para bolar conteúdo e nós sempre, olha, eu acho que os artistas com os quais o Capital se associou, eram sempre muito talentosos e eles produziam coisas que eram realmente belíssimas e surpreendentes também. Mas a gente optou por ir numa outra direção na turnê passada. O Green Day não foi assim a única coisa que nos veio à cabeça. Tem um show do Queen também que nos veio à cabeça, não sei se vocês se lembram, acho que é a capa do Queen Live Killers, se eu não me engano esse show veio pro Brasil também. Acho que eles apresentaram esse show no Morumbi, onde era uma parede de luzes atrás do palco, atrás do Queen, e aquela parede de luzes ia se mexendo ao longo do show, até que aquelas luzes todas ficavam paradas em cima deles. Era uma parede naquela época as luzes não se mexiam, não eram essas moving lights tão modernas quanto de hoje, mas mesmo assim, quando é que foi aquilo? Aquilo deve ter sido no final dos anos 80, não sei nem palpitar exatamente quando é que foi. Mas aquilo também servia de referência, de você botar uma parede de luzes atrás da banda e que essas luzes se mexessem gradualmente durante o show. A gente descobriu mais tarde que era proibido que as luzes parassem em cima da banda por motivos de segurança, que era viável tecnologicamente, mas era bastante arriscado. Então as nossas luzes poderiam se mexer para cima e para baixo, as luzes já eram moving lights, elas podiam se mexer para os lados também, e elas ficavam dentro de gaiolas. Dentro de cada gaiola, acho que, se eu não me engano, tinham 20 luzes moving lights, que são essas luzes que mudam de cor e vão para todas as direções. Nós, no entanto, adaptamos essas grades que faziam parte da turnê sonora para o Rock in Rio, e nós as fizemos maiores ainda. Elas ficaram monumentais, acho que tem, se eu não me engano, 5 metros de altura. Além disso, cada uma dessas gaiolas se mexe para cima e para baixo. Então eram só de moving lights ali, eu acho que eram algo como, sei lá, 150 luzes. Era algo, um overkill, era assim muito mais do que o necessário. Isso sem contar as luzes que estavam penduradas no teto, as luzes que estavam no chão, as luzes que estavam do lado. Ou seja, era algo realmente para você cegar as pessoas, assim, para ser algo avassalador, sabe? E além de tudo bonito, o ideólogo por trás disso tudo é o Césio Lima. É um cara que trabalha conosco já há muitos anos. Ele faz as luzes das turnês do Capital, eu não sei desde quando, acho que possivelmente há 20 anos ele já faz as turnês do Capital. Mas, no entanto, dessa vez, pela primeira vez, a gente entregou tudo para ele. Falou, olha, não faça só as luzes do show, faça o cenário também. E assim foi feito. O cenário nessa edição foi feito só por luzes. É gozado porque a gente tá virado pra plateia, então a gente não tem muita ideia do que tá acontecendo atrás da gente. A gente não sabe muito bem se a coisa deu certo. A gente só vai saber depois vendo as fotos, vendo o que as pessoas postaram no Instagram, na internet, ou no caso o Multishow transmitiu o show, a gente consegue ver o resultado. E eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, que era fazer algo que, sei lá, que quebrasse a rotina, que fosse diferente dos outros artistas todos. Eu acho que nesse sentido foi uma vitória. Além disso, teve o elemento do fogo, que a gente usou em 2 músicas. A gente usou na abertura, em Tudo Vai Mudar, e a gente usou em Veraneio. Aquele fogo, galera, olha, amigos, vocês não têm ideia da temperatura daquilo. Aquilo lança uma chama não sei nem palpitar a que altura vai aquela chama, mas deve chegar a quase 10 metros de altura. Aquilo ali é um calor
parece que você tá assim, ó, Mercúrio, você tá do lado do Sol. É muito quente. Me disseram